Graças a paz, igreja. Amém. Saudade de vocês. Semana passada a gente estávamos em Florianópolis e fomos servir, fazendo o casamento de uma prima. E foi um tempo bem precioso, assim, um tempo precioso em família. Mas antes de eu continuar, tava no nosso lugar ali, o Espírito Santo nos lembrou de orarmos pela família do Adi, da Meire, a família Vence Guerra, que perdeu um sobrinho. Um sobrinho teve acabou tendo um infarto ontem e veio a óbito. E eu queria estar orando por essa família, para que o Senhor estivesse trazendo consolo. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor é o nosso consolador, Pai. Obrigado, Pai, que a Tua presença, Senhor, ela é real, Pai, no nosso meio. E, Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa hora, Pai, envia, Pai, que queremos que o Teu Espírito Santo já está lá com eles, Pai, trazendo consolo, trazendo refrigério, Pai. E em nome de Jesus, que a Tua presença, Senhor, ela seja real, Pai, na vida deles. Em nome de Jesus, Pai, recebe, Senhor, esse sobrinho, Senhor, o neto, Pai, nos Teus braços, Pai. E que em nome de Jesus, Pai, que a vida dele, Senhor, possa realmente refletir, Pai, trazer reflexão, Senhor, a toda a família, Pai. Levando, Senhor, a receber o Senhor Jesus, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Senhor. Traz, Senhor, todo o refrigério, Pai. Afasta, Senhor, toda a tristeza, toda a seta do inimigo, Senhor, da vida dessa família, Pai, em nome de Jesus, Pai. E muito obrigado, Pai. Obrigado que o Senhor é presente, o Senhor é real, Pai. E em nome de Jesus, fala conosco, Pai, nesse tempo, Pai. Muito obrigado, Senhor. Amém. Amém, queridos. Estava contando, a gente estava lá em Florianópolis e estava casando a prima. E foi interessante, assim, a forma que Deus, ele conduziu todo o processo. Porque foi a primeira vez que eu tinha feito um casamento sozinho. Sempre fazia uma introdução, sempre fazia uma parte final, ou era ceia, ou era... E ali a gente foi convidado a fazer de ponta a ponta. E eu vou dizer assim que eu estava nervoso por ser a primeira vez, mas o Espírito Santo, ele colocou uma confiança naquilo que tinha a ser dito para aquele casal, que a cada palavra que eu estava escrevendo, eu me emocionava. Tudo aquilo que eu estava colocando no papel, estava escrevendo e desejando e sonhando para com eles. Foi tão especial assim, ao ponto de Deus, ele se manifestar de uma forma naquele lugar assim, porque não era um ambiente cristão, mas a gente estava celebrando porque eles haviam nos convidado, eles tinham essa certeza. Nós pudemos abençoá-los, fazer o curso de noivo com eles. Tivemos essa abertura de poder conversar durante semanas via online com eles também. E assim, uma forma de servir. Estávamos ali dispostos, e quando eles nos convidaram, a gente falou, não, a gente vai servir sim, e com muita alegria. E fizemos todo o casamento ali, e no final, quando a gente falou, pode beijar a noiva, eles se viraram, apresentamos o casal, e eles estavam saindo, e o Espírito Santo falou comigo, é para isso que você nasceu. Para abençoar famílias. Para abençoar pessoas. Para isso que nós nascemos. E permanecendo no mesmo tema do pastor Fábio, semana passada, e o quanto o Espírito Santo ministrou nesse tempo lá, eu queria falar com vocês um pouco sobre chamados para servir. Mas olhando de uma outra ótica. Fazendo você olhar para dentro de si. Enxergar aquilo que o Espírito Santo fez
em você e aquilo que ele colocou e depositou dentro de você. Acho que a maior marca de um filho está na sua identificação com aquele que o gerou. Então, cada pessoa tem uma identidade própria, tem uma individualidade, tem uma particularidade. E uma vez sendo filhos, continuamos com a nossa identidade própria, mas com o DNA e as características daquele que nos gerou. Convidar o pastor Fábio e o Vinícius para ficar de pé. Pode virar para o pessoal. Você pode ver, pai e filho, não tem como negar. O DNA é inegável. Pode se assentar. Mas cada um tem uma particularidade especial. Tem a sua mesma carga genética, mas a identidade pode estar lá Fábio, mas é o Fábio Vinícius. Onde foi depositado dons diferentes do que foi depositado na vida do pastor Fábio. E ele não é um Ctrl-C, Ctrl-V. Não é uma cópia. Porque senão não teria graça se a gente fosse um clone do outro. Nós perderíamos a beleza da nossa individualidade. Foi para isso que o Espírito Santo ele nos criou. Imagina comigo lá na criação. Deus ele soprou sobre nós o sopro da vida. Gênesis 2:7 diz lá. Vamos ler? Gênesis 2:7. Tá lá. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então Deus soprou em nós, e no momento que Ele dá esse sopro de vida, a vida de Deus em nós. Então nós começamos e somos, lá na criação, nós somos portadores desse DNA de Deus, dessa vida de Deus. E o ponto 1 ali, você foi criado de uma maneira única. Eu e você somos únicos. Efésios 2:10, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. E ali a palavra criação, quando a gente olha no grego, o termo ele diz que é manufatura. A mesma raiz que tem a palavra poema. Então quer dizer que nós somos a obra de arte feita por Deus. Uma obra de arte que foi feita com as próprias mãos do Pai. Onde ali Ele estava nos moldando. E quando Ele nos moldava, Ele nos planejava, Ele sonhava conosco a sua identidade, a sua digital, a sua marca era marcada em nós. Mas por muito tempo isso ele fica adormecido nas nossas vidas. Até o momento que nós entendemos que, puxa, eu reconheço, assim como nós vamos fazer no batismo ali, onde a gente recebe um selo. Por muito tempo a gente tinha isso adormecido nas nossas vidas. Por quê? Porque a gente não tinha a revelação da palavra. E no momento que a gente entende, puxa, Senhor Jesus é o meu Senhor, é o meu Salvador. E a vivo aqui eu vivo, eu não vivo mais para mim, eu vivo para aquele que me chamou. Amém? Então você não é um produto de uma linha de montagem, algo que foi feito em série, sem nenhum cuidado especial. Como eu falei, você é uma obra-prima, original e única, exclusiva. Você e eu fomos feitos
a imagem e a semelhança de Deus. E o homem carrega isso. Nós carregamos isso. Quando a gente vê ali na narrativa da criação, no livro de Gênesis, é carregada em várias imagens. Em primeiro, o Senhor ele chama a Trindade para tornar parte ativa no processo da nossa criação. Logo em seguida, ele declara o domínio do homem sobre o restante da criação. E ali a gente vê Deus retratando com exclusividade quando ele nos cria. Sejam as características físicas, a cor da nossa pele, do nosso cabelo, da íris dos nossos olhos, a impressão digital, as características da nossa personalidade. E é interessante que a nossa digital e a nossa íris, elas são únicas. Imagina bilhões, eu não sei quantas bilhões de pessoas já passaram pela Terra, e a sua digital e a sua íris dos seus olhos, elas são únicas. Você consegue imaginar a perfeição de Deus no cuidado de cada detalhe que Ele nos criou? Que Ele sonhou para as nossas vidas? E essa é a imagem e semelhança de Deus, que mostra o quão especial nós somos. Mesmo com todas as nossas imperfeições, os nossos, não vou colocar defeitos, mas tudo aquilo que a gente ainda não teve o conhecimento de alcançar, que a gente carrega na nossa caminhada. Às vezes a gente pode até ficar inferiorizado, ou principalmente quando a gente olha para o outro, puxa, mas o Vinícius está tocando melhor que fulano, ou o pastor Maurício prega melhor que fulano. Mas é aquilo que a gente falou, Deus ele colocou e tem colocado dons únicos nas nossas vidas. E nem por isso eu preciso me inferiorizar por causa disso. Pelo contrário. A minha satisfação é em buscar e olhar e entender aquilo que o Pai colocou na minha vida. E foi aquela alegria, aquela satisfação que quando eu olhei, puxa, foi para isso que eu fui chamado. Foi para isso que eu fui criado. Essa alegria de, puxa, eu entendi. Por mais que o Espírito Santo já tenha falado, já tenha ministrado as nossas vidas, mas a cada vez que ele revela uma face dele, a gente se surpreende naquilo que ele nos mostra. E ali eu terminei aquele tempo e falei, puxa Deus, muito obrigado. Muito obrigado porque não fui eu, mas foi o Espírito Santo que ministrou através das nossas vidas naquele tempo. Amém? Assim Deus ele formou cada um de nós. Alguns animais correm, outros saltam, alguns nadam, outros escavam, alguns voam. Cada ser tem um papel a desempenhar conforme foi moldado por Deus. E o mesmo ocorre conosco. Cada um de nós foi formado com exclusividade para realizar uma tarefa específica. E antes de projetarem, se a gente vê os engenheiros, antes de projetar um produto, antes de projetar essa jarra, o engenheiro ele sonhou. Primeiro ele percebeu uma deficiência. Ele, puxa, como é que eu poderia carregar uma quantidade, um volume maior de água, sem ser uma xícara ou algo que... Eu vou criar um jarro, uma jarra. Mas como que ela melhor atenderia? Será que segurando no meio dela, ou dependendo do tamanho? Não. Vamos projetar uma alça. E assim é desenvolvido um produto. É pensado em todos os detalhes. Hoje, com a
com a tecnologia, isso é até um pouco mais facilitado através do software e programas, mas antes era tudo na mão. Então, a gente tem uma linha de produtos, uma linha de produtos que são faturados. Mas como eu falei, nós fomos feitos manufaturados pela mão do próprio Deus. Amém? Eu e você não somos um produto do acaso. E muito menos um acidente no percurso ou na vida de alguém. Lembre-se que você foi feito de forma única. Nós não somos um acidente. Nós fomos sonhados, nós fomos projetados por Deus. Amém? Você carrega o DNA de Deus. Efésios 2:10, a primeira parte ele diz: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras. Veja o texto, ele diz que a nossa criação ela foi realizada em Jesus. Isso quer dizer que você foi criado à imagem e semelhança do Senhor e carrega esse DNA. Então, se a gente quer compreender o propósito pelo qual a gente foi criado, a gente precisa olhar para Jesus e aprender com Ele, porque Ele é o nosso modelo. Ele é Ele quem veio e a partir dele é que eu aprendo. É nele que eu entendo, puxa, Jesus ele morreu e morreu por amor. O que eu preciso fazer? O DNA ele apresenta todas as características. No DNA ali é contido todas as nossas características, todas as nossas informações. E assim é igual em cada um de nós. Nós compomos, nós somos membros do corpo de Cristo. E esse DNA a gente armazena, a gente transmite e a gente expressa o caráter de Deus. É esse o DNA que está contido em nós. Mateus 20:28, ali diz: como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Jesus, ele sendo Deus, se fez homem e veio ao mundo em forma de servo. Ele poderia ter vindo de uma forma gloriosa, mas ele escolheu nascer num lugar humilde, simples. Ele poderia ter escolhido a melhor família, uma família nobre, uma família real. Mas Deus escolheu um casal de carpinteiro. Ele poderia ter se cercado de pessoas para servi-lo, mas ele escolheu formar discípulos e se colocou em posição de servir. E não importava o local que ele estivesse, nem com quem, e nem a situação em que ele estava. A sua atitude era servir. Assim como a gente viu na mensagem do pastor Fábio semana passada. Ele estava lá servindo as pessoas. Serviu a ceia, lavou os pés. Ele ali, naquela situação, ele poderia ser a pessoa mais importante daquele banquete, daquele jantar. Mas ele se colocou por último. Ele serviu a todos. E se você não assistiu a palavra do pastor Fábio, ela está disponível nos nossos canais. A gente não estava, mas eu já assisti. Então, quando uma pessoa ela passa a ter esse contato com a palavra, um novo mundo ele se abre. A gente começa a entender o mundo espiritual. E essa palavra ela começa a se manifestar. E esses princípios que a gente
começa a compreender na palavra, eles começam a fazer sentido em nós. Como eu falei para aquele casal, eu falei, a palavra, a Bíblia, não é só um livro de histórias bonitas, não é só um livro de pensamentos, não é um livro de uma filosofia, mas a partir do momento que eu entendo que ela é a palavra viva de Deus, e aqui está o meu manual de vida, eu começo a não agir com o emocional. Porque o exercício cristão é um exercício racional. Porque se eu precisar puxar uma cadeira, fazer alguma coisa aqui, levado à emoção, eu vou estar preenchendo algo em mim. Mas se eu começo a entender e pensar, puxa, eu preciso fazer isso porque eu vou estar abençoando a outra pessoa. Eu posso, talvez, como o pessoal lá em cima das escolinhas, eu tenho certeza que eles gostariam de estar aqui, sentado, escutando a palavra. Mas eles estão se dispondo e servindo lá em cima. Então, a nossa atitude, a nossa posição, não é ser levado nas emoções. Puxa, eu preciso estar sentindo algo para eu poder servir. Ou eu preciso, como o pastor Maurício colocou, eu preciso estar sentindo que eu estou preparado para receber o batismo. Não. A palavra diz, e se eu entendo ela, se eu começo a entender, primeiro eu entendo para depois cair no coração. Porque se eu for, como eu falei, ser levado às emoções, ou se esperar ficar pronto, eu sempre vou arrumar uma desculpa. Eu sempre vou colocar um empecilho para servir, um empecilho para poder fazer algo para o reino. Ou eu nunca vou estar pronto para isso. Foi interessante que quando eu entendi que eu precisava me aproximar mais de Deus, foi numa vigília dos jovens, e a gente estava nessa vigília com o pastor Arthur, e a gente estava ali na época eram os 12 dos meninos, e a gente estava lá orando e buscando, e naquele tempo, naquele mover, e a gente tinha uma missionária que ela tinha o desejo de ir para a África e tinha o desejo de levar a palavra para outros lugares. E naquela hora a gente orando, e o Espírito Santo veio e falou para mim, falou, é isso que eu quero para você. Eu quero te levar para outros lugares. E eu fiquei, puxa Deus, o que o Senhor quer? E comecei a buscar, e fui buscando naquela noite. E daí eu cheguei em casa, acho que devia ser mais de 2 da manhã. Aí eu acordei os meus pais, chamei eles, pedi para eles sentarem na cama. E daí naquela hora foi uma atitude radical. Então aquilo foi para aquele momento, para minha vida. E eu falei para eles, eu preciso hoje sair do meu trabalho porque eu quero me dedicar à obra. Mas eu precisava tomar essa atitude porque aquele lugar onde eu estava era um lugar que me remetia a ficar olhando para trás. E que me puxava para as velhas coisas. E naquele momento eu precisava romper. Uma ruptura. Porque eu estava trabalhando, eu estava trabalhando naquele lugar para ter uma recompensa. Porque eu almejava subir de cargo, almejava ganhar mais, almejava uma carreira. E aquilo ali eu precisava romper. Não, o Senhor tem me chamado para isso. E ali eu fiquei, acho que mais de 6 meses em casa, até o ponto de quase que ser chacoalhada a sair buscar um trabalho. Mas Deus, ele direcionou, porque naquele tempo eu pude voltar a estudar, porque eu tinha tirado um tempo não pensava em fazer vestibular, nada. Tinha tirado um tempo para descansar. E naquele tempo eu falei, não, eu quero fazer, fiz o Enem,
Eu tive uma boa nota, uma nota que me colocava. Eu queria fazer educação física, e ali me dava um score muito alto para poder entrar direto na PUC. E eu fui lá, coloquei a minha nota, e daí que eu tinha, na época, podia escolher até 5 faculdades lá. Aí eu coloquei educação na PUC, na Uniandrade, educação física. Aí pensei, vou colocar administração, e coloquei administração e outras 2 faculdades lá, que eu nem sonhava porque a nota era muito alta e eu nem entraria. E daí tinha uma 5ª opção, daí eu falei, vou colocar teologia. Teologia na evangélica. E aquele ano foi um dos anos onde o score dele foi mais alto, que a minha nota ela caiu lá para a última. Coincidências, né? Porque até no ano seguinte foi o ano que o pastor Rideu, ele entrou na PUC, a nota dele foi um pouco menor que a minha, e ele conseguiu entrar lá e fez a faculdade dele lá. E eu falei, puxa, Deus ele tem um propósito. Deus tem um chamado. E aquilo ali, eu comecei a entender, puxa. Aí logo depois, a gente começou a entender a questão do chamado pastoral. Aí tinha o grupo de adolescentes. E sobre aquele grupo de adolescentes foi profetizado que seria um dos maiores grupos de adolescentes de Curitiba, e que Deus ia operar e tal, ia fazer muitas... E quem estava à frente na época era o pastor Herman. E eu olhei ele e falei, puxa, aqui seria um bom lugar para eu começar. Não sabia se ali era o meu lugar ou não, mas eu me dispus a servir o pastor Herman e a pastora Dores na época. Oportunidades que a gente não precisa ficar esperando ser convidado. Eu fui. Ali logo depois a gente serviu, daí, na época depois, logo após a gente assumiu, a pastora Agnes também ajudava no processo, daí depois a gente saiu, a pastora Agnes assumiu, junto com o Bruno, acho que foi na época, né? E foi um tempo precioso, que a gente pôde marcar a vida de pessoas, abençoar pessoas. E a gente veio para cá com esse mesmo intuito, de abençoar pessoas. Voltar aqui para o tema. Terceiro ponto. O filho, ele entende o servir. Quando a gente fala em servir, a palavra servir, e o servir, seja em qualquer ambiente, é uma palavra que ela foi um pouco, como que eu posso falar? Ela foi, não ridicularizada, mas ela foi inferiorizada. É que como servir fosse algo mais baixo a se fazer. E quando a gente olha na palavra, a gente vê que não é o menor, pelo contrário. Eles relacionam servir a uma posição de inferioridade destinada aos que não têm condições de terem independência, como se a gente fosse preso a algo. E Gálatas 5,13 diz: irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. E esse é o que o Espírito Santo ele tem nos chamado. A não viver uma vida de servidão. Uma vida de servidão das trevas, mas pelo contrário. A vida cristã é uma vida em liberdade. E servindo uns aos outros. Não só servindo uns aos outros, mas em amor. E talvez aqui é o ponto que mais nos pega. Porque servir, trazer um copo de água, talvez é fácil. Talvez servir ali no louvor seja algo mais simples. Mas servir e ajudar a pessoa que talvez eu não vá muito com a cara, ou que eu talvez não tenha tanta afinidade,
Aí a gente já... Mas esse amor que Paulo fala aqui é o amor, esse amor ágape, amor sem limite, um amor incondicional, um amor que não coloca nenhum tipo de barreira, um amor que ultrapassa tudo isso, um amor que não pede nada em troca. E assim foi com Jesus, lendo a palavra sobre servir, a gente entende que esse conceito ele foi desenvolvido de uma forma errada. Servir não tem nada a ver com uma posição de inferioridade, mas deve ser entendida como uma tarefa que recebemos do próprio Jesus em amor. Então, como filhos, temos o dever e o prazer de honrar o Pai. E isso acontece por meio das nossas atitudes e dos nossos pensamentos. Quem nasce de novo recebe, além do passaporte para a vida eterna, a capacidade de usar a sua vida e os seus talentos nesse mundo para glorificar o Senhor Jesus. O nascido de novo, ele conhece a razão da sua existência, que é honrar a Deus servindo com seus dons. Ali, em Mateus 22, 36, ali diz: mestre, e Jesus sendo questionado por algumas pessoas ali, e eles perguntam para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, um dos mandamentos, ou resumindo eles, amarás ao teu Deus, amarás a Deus. Desculpa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma, e semelhante a este, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali, Deus me fez lembrar uma das situações que a gente já escutou na palavra. Quem é o meu próximo? E quando os maridos olham para dentro de casa, quem é o seu próximo ali? Quem é o seu próximo dentro da sua casa? A sua esposa. Olha para a sua esposa. Ela hoje é a pessoa mais próxima de você. Se há algo que a gente pode fazer intencionalmente, é servir as nossas esposas. E não é, a gente não vai estar sendo inferior a elas fazendo isso. Não é se colocar numa posição inferior. Porque Jesus, ele serviu a igreja. Ele serviu aos seus, e nem por isso ele foi inferior, mas ele se colocou. Então, se eu preciso ajudar em casa, eu vou fazer isso com alegria. Talvez não com toda a satisfação, mas eu vou fazer com alegria. Por quê? Porque eu sei que depois eu vou ter uma recompensa. Porque eu vou ter um tempo a mais com a minha esposa. Ao invés de eu ficar reclamando que, puxa, eu estou perdendo tempo, ela está perdendo tempo fazendo as coisas e podia estar comigo. Mas não. Se a gente se ajuda, a gente pode usufruir desse tempo. Então, se há um lugar onde eu posso começar a servir, é dentro da minha casa. É auxiliando a minha esposa. Ali vai ser o nosso primeiro ministério. E como filhos,
a gente começa a entender a mentalidade de Jesus. Fomos criados para acrescentar algo nesse mundo, não apenas usufruir dele. Deus quer que você retribua com algo. Sempre que você serve alguém, de alguma forma, está na verdade servindo a Deus e cumprindo um de seus importantes propósitos. Para nós, cristãos, servir não é uma opção, tampouco algo a ser encaixado na nossa agenda, quando há tempo disponível. Servir é a essência da vida cristã, independente da nossa idade, da formação, do emprego. Você é chamado para servir em tempo integral. O chamado cristão é para ser desenvolvido em tempo integral. Infelizmente, na maioria do tempo, a gente está mais interessado em ser servido. Talvez seja mais fácil. A gente escuta muito: estou procurando uma igreja em que eu me sinta bem. Ao invés da gente procurar ou olhar para este lugar, estou procurando uma igreja que eu possa servir e ser uma bênção. Amém? Só estamos plenamente quando estamos servindo e ajudando o outro. Jesus disse, Marcos 8,35, pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa e pelo evangelho, a salvará. Esse é o chamado que Deus tem feito para nós. Não é estar servindo, o servir, eu não vou estar perdendo meu tempo. Ou chegar meia hora antes aqui, em servir, em ligar o ar ou arrumar uma cadeira. Eu não estou perdendo meu tempo. Pelo contrário, vou estar servindo ao outro. Se você hoje está sentado nessa cadeira, eu quero te lembrar que o Chico e a Natalice estavam aqui à tarde servindo você. Quietinho. Sem ninguém saber. Passando o arzinho aqui para você chegar, ter esse ambiente cheiroso, ter esse ambiente limpo. Isso é uma face do servir. E nem por isso é inferior ao que é feito nessa hora aqui. Porque se eles não fizessem isso, talvez a gente não estaria bem acomodado aí e não estaria prestando atenção no que a palavra está nos falando nessa hora. Todo serviço, ele é importante. Todo dom que o Espírito Santo ele colocou e depositou em você, ele é único. Amém? Você pode se colocar de pé? Chamar o pessoal do louvor. Colossenses 3:23 fala: tudo que fizeres, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança e a Cristo, o Senhor, a quem vocês estão servindo. Quando a gente vê na palavra, a gente via que Jesus ele tinha seguidores. Pessoas que o seguiam de longe. Que quando ele se movia para um lado, as pessoas acompanhavam ele. Por quê? Porque elas queriam receber algo dele. Receber uma cura, receber uma palavra. E esses seguidores estavam sempre atrás de Jesus ali. A gente vê um outro perfil de pessoas, que são os discípulos. Aqueles a quem foram chamados e caminhavam com Jesus em todo o tempo. E ali, eles se aproximavam mais de Jesus
estavam mais perto dele, aprendiam daquilo que ele estava ministrando, mas a gente vê uma terceira tipo de pessoas que estavam mais próximas de Jesus, a quem ele chamou de irmãos. Ao ponto de que foram chamados de irmãos, por quê? Porque eles tinham intimidade com ele. E se você olhar para a vida dos três que estavam ali, não que os outros não foram, mas eles tiveram uma relevância na palavra. Receberam algo a mais de Jesus. Por quê? Porque eles entenderam a mentalidade de filho. Jesus chamou eles de irmãos. Jesus, ele tem nos chamado de irmãos. Nós somos filhos. E como filhos, nós temos um chamado único para as nossas vidas. Deus, ele colocou essa impressão no nosso DNA. Ele marcou e tem marcado as nossas vidas. Amém? O pessoal vai ministrar.